Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e eu vou ficar com vocês ao longo dessa aula. Vamos olhar qual é o objeto de conhecimento? O nosso objeto de conhecimento, então, é esse aqui, ó. Da nossa aula 22, objeto de conhecimento, práticas de linguagem da língua inglesa, observando as condições de produção, circulação e recepção discursiva de textos e de atos linguísticos e multissemióticos no mundo contemporâneo. E o nosso detalhamento, compreensão do inglês como língua global, múltipla, variada e pessoal manifestada. Vamos iniciar a nossa aula de hoje? Então, conforme nós já vimos, né, nós vamos tratar de vários aspectos aí da língua inglesa, né, mas nós vamos iniciar falando da língua inglesa ao redor do mundo. Vocês já sabem, né, que a língua inglesa ela alçou então a posição de língua franca. Esse ponto, né, esse de virada onde ela se transformou em língua franca, se dá justamente pela sua necessidade, né? Todos os indivíduos têm necessidade de se comunicar com o mundo e essa língua da comunicação, né, ao redor do globo é a língua inglesa. Então, nós temos todos os países, né, alguns países têm várias línguas, como aqui no Brasil, inclusive, mas nós temos uma língua que nós nos comunicamos para fora. Tá? Então, todos os países têm as suas línguas locais, mas a língua que eles vão utilizar para se comunicar para o exterior, né, com o mundo todo, é a língua inglesa. E a língua inglesa é, inclusive, a língua com maior quantidade de falantes. Embora haja países, né, com bastante população, como a China, por exemplo, ela não é o maior país ou a língua com mais falantes no mundo. Né? Ela pode ser até de nativos, mas de falantes ao redor do mundo não é o mandarim, passa a ser a língua inglesa. Eu vou mostrar para vocês, né, ao longo da aula aí, esses países, né, essas línguas que são as mais faladas, né, ao redor do mundo. A língua portuguesa está bem localizada, mas ela não está ali entre as primeiras, tá certo? Então nós partimos ali do inglês. Olha só que eu vou falar para vocês sobre English around the world. Olha só. Então, o inglês ao redor do mundo. A palavrinha around quer dizer ao redor, pelo mundo. The English language is widely used across various contexts and situations around the world. O inglês, a língua inglesa é amplamente, a palavrinha widely quer dizer amplamente usada através de vários contextos e situações ao redor do mundo. A palavrinha widely quer dizer amplamente, né? Então a língua inglesa, ela é utilizada em várias situações ao redor do mundo. Continuando. Na sequência eu tenho, então, olha só, em que situações eu vou utilizar? Qual o contexto? O primeiro que nós vamos ver é Academic Research, que é pesquisa acadêmica. Então, imagina que você fez uma descoberta nos seus estudos e você publicou essa descoberta em inglês. As pessoas que vão querer saber sobre essa sua descoberta conseguirão identificar o que você descobriu através da língua inglesa, tá? Todos os textos, as produções que nós fazemos, né, especialmente de teses, de doutorado, por exemplo, pelo menos o resumo ali nós vamos tê-lo em língua inglesa. E se for uma pesquisa, né, de qualidade, que de fato tenha descoberto algo extremamente importante, você vai publicar esse seu texto, então, em língua inglesa, para que as outras pessoas, outros indivíduos ao redor do mundo consigam alcançá-lo. Outro aspecto, outra situação, outro contexto onde nós utilizamos a língua inglesa. International Business, Global Trade, Commerce and Multinational Corporation. Então, a língua inglesa é a língua internacional dos negócios. A palavrinha business quer dizer negócio. Global Trade. Trade quer dizer troca, comércio, tá? Então, o comércio global. Commerce, então, é o comércio de modo geral. And Multinational Corporation, e as corporações multinacionais. Se a gente for analisar, né, aqui no Brasil há várias empresas que não são brasileiras, né? Elas têm as suas sedes em outros lugares do mundo, então elas são chamadas aí de empresas multinacionais, né? Elas estão espalhadas ao redor do mundo. Outra situação, outro contexto de uso da língua inglesa é o seguinte: communication with tourists, comunicação com os turistas, obviamente, né? Especialmente aqui na nossa região, nós recebemos bastante turistas e essa comunicação, obviamente, se dá através da língua inglesa. Daí a necessidade da gente saber pelo menos se comunicar nesse idioma, tá certo? Então, communication with tourists, nós temos aqui mais um desdobramento, olha só.
Media and Entertainment. Nós temos, então, a mídia, de modo geral, ela é pautada, ela é baseada na língua inglesa, né? E entertainment quer dizer entretenimento. Então, todas as séries, todos os filmes, a grande maioria, é claro, vão estar em língua inglesa. Porque é a língua que é utilizada, né, para passar para o mundo aí esse tipo de produto, tá? Aí, na sequência, nós temos Technology and the Internet. Tecnologia e internet. Então, a tecnologia também está muito conectada com a língua inglesa, assim como a internet. Não é à toa que nós importamos palavras como e-mail, tá? Como backup, essas palavras que nós utilizamos e que nós conhecemos muito bem. Upload, download, são todas palavras inglesas e que são utilizadas para, né, demonstrar situações de uso da internet. Por exemplo, download é baixar um arquivo, por exemplo. Tá? Então, é uma definição de uma função desempenhada pelos computadores, enfim, pela internet. Então, essa palavra ela vem como tal para a língua portuguesa. Todo mundo sabe o que é download hoje. Todo mundo sabe o que é dar um like, por exemplo. Share, que é compartilhar. Então, todas as palavras, né, elas estão em língua inglesa porque a origem dessas palavras e a função delas desempenhadas na internet tem origem na língua inglesa. As maiores empresas de tecnologia, de redes sociais, elas estão sediadas em países de língua inglesa, como os Estados Unidos, tá certo? Então, essas são algumas das situações e contextos onde a língua inglesa é utilizada. Então, nós partimos desde a pesquisa, né, até a comunicação diária. Por exemplo, quando você encontra uma pessoa de uma outra nacionalidade, ela vai se comunicar em língua inglesa. Então, a língua inglesa acaba estando muito próximo da gente, estando incluída aí no nosso dia a dia, ok? Vou mostrar para vocês, conforme prometido, quais são os países, né? Aliás, as línguas mais faladas do mundo. Olha só. The top 5 most spoken languages in the world. O top 5 aí das línguas mais faladas no mundo, a palavrinha spoken, quer dizer falado, vem de speak. É o past participle de speak. Speak é falar, spoken, falado. Então, as 5 línguas mais faladas do mundo. Nós temos the most spoken languages in the world, based on the total number of speakers, native and non-native. Então, aqui nós consideramos, né, para chegar a esse top 5 aqui, a quantidade de falantes, o total de falantes, levando em consideração nativos e não nativos, tá? Quando eu digo nativo, eu estou falando, por exemplo, os britânicos, né? Eles não têm a língua inglesa como língua nativa. Mas há outros países, por exemplo, como a Índia, enfim, outros países que utilizam a língua inglesa como segunda língua, então uma língua de muita relevância dentro do seu país, mas não é uma língua nativa, tá? Daquela região, daquele país. Bom, o primeiro país, então, a primeira língua mais falada é English, e justamente porque ela tem esse aspecto de língua global, porque todo mundo se utiliza da língua inglesa para se comunicar aí ao redor do mundo, tá certo? English, olha só, speakers, falantes, tá? Speakers é falante. Nesse caso, plural, o S em língua inglesa também é um indicativo de plural, olha só. Speakers, 1.5 billion. Então, a quantidade de falantes de língua inglesa no mundo é de 1,5 bilhões de indivíduos, tá? Aí os países, alguns dos países que falam língua inglesa, countries, a palavrinha countries, países, tá? Countries, países. Nós temos USA, United States of America, UK, que é United Kingdom, and Canada, Australia, India, among others. Então, alguns países, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Austrália, Índia, entre outros. United Kingdom, então, é o Reino Unido, tá, gente? É aquele país, os países, né, colonizados pela Inglaterra, né, que se tornaram, fizeram ali o Reino Unido, né, uma série de países, ou alguns países que formam, então, o Reino Unido. É um compilado de países que estão ali sob as regras, né, ditadas pela coroa inglesa, tá bom? Então, a primeira língua mais falada no mundo é English, com 1,5 bilhões de falantes, tá certo? Segunda, então, como já adiantei, né, o mandarim, ou chinês, né, a língua chinesa, mas é o mandarim o nome correto,
é uma língua, então, que é a segunda mais falada. Inclusive, ela é a mais falada se levar em consideração somente os nativos, tá? Speakers, 1.1 billion. Então, ele tem um pouco menos, na verdade, muito menos, né, do que a língua inglesa. Então, 1,1 bilhão de falantes ao redor do mundo. Countries, países, China, Taiwan, Singapore. São alguns dos países que falam, então, o mandarim, tá certo? 1,1 bilhão de falantes. Daí, Hindi. Hindi é a terceira língua mais falada no mundo. Quantidade de speakers. Lembrando que a quantidade levada em consideração aqui é de falantes nativos e não nativos, tá? Speakers, falantes, né? Aqui nós temos menos, tá? 602 milhões de falantes ao redor do mundo, tá? 602 milhões, é bem menos, né, se considerado ali, se levar em consideração a língua inglesa. Lembrando, né, que na Índia também se fala a língua inglesa, então parte, né, desses falantes já são considerados ali na língua inglesa também. Countries, Índia e Nepal, são esses dois países aqui, os que têm dois exemplos, né, de países que falam o Hindi, né, que é a língua indiana, né. Uma informação importante, né, a Índia, como se sabe, é um dos países mais populosos do mundo, mas ela tem uma variedade de línguas, né, igual ao Brasil, né? O Brasil, por exemplo, o estado do Amazonas tem inúmeras línguas faladas aqui, né? A gente às vezes esquece, né, que o Amazonas tem várias línguas além da língua portuguesa. É mais ou menos o que acontece na Índia. A Índia é um país também que tem várias línguas, tá? Mas, né, dentre tantas línguas, o Hindi é uma que tem mais falantes, tá? E também, levando em consideração que a Índia, embora seja um país muito populoso, é um país também que fala a língua inglesa, que já tem um contato com a língua inglesa, especialmente ali após a colonização britânica na região. Então, eles também falam inglês por lá, ok? Voltando para o nosso top 5. A língua, então, a quarta língua, the fourth, nós temos Spanish. Spanish speakers, 548 milhões de falantes ao redor do mundo. Countries, países que falam, então, Spain, Mexico, Latin American, except Brazil. Então, todos os países latino-americanos, todos, inclusive o México, né? Então, todos os países latino-americanos, com exceção do Brasil, são falantes do espanhol. Mas veja que perto do inglês fica assim muito distante, né? Enquanto o inglês tem 1,5 bilhão de falantes, o espanhol tem apenas 548 milhões. Aí nossa quinta língua mais falada no mundo é French, o francês, speakers, 274 milhões de falantes ao redor do mundo. Países que falam francês, né? Countries that speak French. Nós temos France, Canada, também o Canadá fala parte inglês, parte francês. Francophone African countries. Francophone quer dizer os países que falam que foram colonizados pela França, né, e que na África especialmente, que falam o francês. Então, gente, esse aqui é o nosso top 5, the most popular language in the world. As línguas mais populares, né, ao redor do mundo. Nós temos, então, em primeiro lugar, nós temos a língua inglesa, não é à toa, né, a língua franca de vários países, é a língua mais falada no mundo, seguido pelo mandarim. E aí, a língua portuguesa, ela está um pouco mais abaixo, ela não está no top 5, porque ela não tem tantos falantes assim como essas outras línguas, tá? Lembrando que o que faz uma língua ser bem expandida pelo mundo, né, falada no mundo, é a sua função do país de origem ser um país que explorou outras regiões. Por exemplo, o Império Britânico ele se espalhou por planeta todo, então todo lugar que eles iam, eles implementavam a língua inglesa. Então tem países africanos que falam inglês, tem países na Ásia que falam língua inglesa, tem países na América que falam língua inglesa, então eles se espalharam pelo mundo todo. Quando eles se espalham para o mundo todo, né, o Reino Unido, eles acabam, então, levando, dentre outras coisas, dentro da cultura, a sua língua. Por isso que é a língua mais falada do mundo. O francês também é uma língua bem posicionada nesse ranking, também graças aí
essa exploração, né? Esse processo aí de colonização de outras partes do mundo, tá? O português, ele não foi muito, não colonizou muitas regiões do mundo. Colonizou bastante, mas não o suficiente para tornar a língua portuguesa uma língua mais falada no mundo, tá certo? Bem, tudo que nós vimos agora, a gente deu aí, serviu como base para a gente adentrar num tópico muito importante, que são os números ordinais, ordinal numbers. O que são os ordinal numbers? São aqueles números que vão indicar ordem. Lembre-se, ordinal indica ordem, tá? Como é que são os números ordinais em língua inglesa? Vamos olhar? Então, nosso Grammar Topic 1, nós temos ordinal numbers, ranking of order. Então, ele vai ranquear ou mostrar uma ordem, tá? She finished in first place in the race. O que está escrito aqui? Ela ganhou, ela venceu, ela chegou em primeiro, tá? Ó, she finished in first place in the race. Ela chegou na primeira posição na corrida, tá? Então, a palavrinha first, que é o número 1, né, equivalente ao número 1, só que é primeiro, ele se grafa dessa forma. Quando eu quero abreviar, vou colocar o seu numeral, né? E aí eu vou colocar a sua terminação, tá? First, como tá aqui, ó. Então, she finished in the first place in the race. Ela chegou em primeiro lugar na corrida. A palavrinha race é corrida, mas em vários contextos, tá? Pode ser vários tipos de corrida aqui, ok? Dates. Para falar de datas também eu vou utilizar os números ordinais. Today is the 5th of October. Então, hoje é dia 5 de outubro, tá? Lembrando, gente, quando eu falo datas, eu sempre falo primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, 11º, 21º dia do mês, tá? Em língua inglesa eu trato dessa forma, ok? Então, é comum utilizar nas datas, em língua inglesa, os números ordinais. Por exemplo, October 1st, 1º de outubro. October, décimo dia de outubro, né? Eu vou falar October 10th, e assim por diante. Dia 15 de outubro. October 15th, e assim por diante, tá? Eu falo sempre o número ordinal para falar em datas em língua inglesa, tá bom? Continuando. Floor in the building. Então, eu vou utilizar também os números ordinais para indicar a quantidade, né, de... por exemplo, um prédio com vários andares, tá? Eu vou utilizar a palavra floor para indicar, então, a quantidade de andares. The office is on the 10th floor. O escritório, a palavrinha office é escritório. The office is on the 10th floor. Está no 10º andar, tá? Então, eu tenho, só para a gente ficar claro, gente, eu tenho first. Aí eu tenho segundo, second. Terminação ND. E o terceiro, third. Olha só, esses 3 números aqui, gente, são os únicos que têm terminações diferentes, tá? O primeiro vai ficar first, o segundo, second, o terceiro, third. Todos os números ordinais a partir de 3, a imensa maioria vai ter terminação em TH, tá? Todos os números. É o caso de 25 que nós podemos ver em seguida, ó. 22º, tá? Eu vou utilizar o TH, ok? Para falar de eventos também, eu vou utilizar sempre os números ordinais, tá certo? Vou apagar aqui para vocês que a gente vai abordar isso aqui na sequência também. They celebrate their. Olha só, 25º. Tem terminação em TH, tá certo? Porque só muda o primeiro, o segundo e o terceiro, ok? Wedding anniversary. Então, eles estão comemorando, eles celebraram o 25º aniversário. Olha só, o 25º ele tem terminação em TH. O único que muda é o primeiro, o segundo e o terceiro que tem terminações distintas, ok? Então, utilizo os números ordinais para falar dessas situações, tá? Falar a quantidade de andares, para falar eventos e aniversários, para falar datas. Então, todas essas situações eu vou utilizar os números ordinais, tá certo? Que é um tema aí da nossa aula. Bem, eu falei para vocês, né, que os números ordinais servem para várias situações. Eu vou mostrar para vocês agora os números ordinais de 0 a 10. Vamos dar uma olhadinha? Então, ordinal numbers, números ordinais. First,
Olha só a terminação. First, terminação ST, a sua forma abreviada leva as duas últimas letras, né, desse numeral. Second, second, 2ND. A pronúncia de second não é second, é second, 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 tá? É uma pronúncia um pouquinho diferente do que a gente normalmente ouve, tá? Third, terminação em RD, olha só como é que fica a sua forma abreviada. Eu repito sempre as duas últimas. Fourth, fourth, quarto, tá? Terminação em TH. Fifth, olha só, terminação em TH, forma abreviada também. Sixth, terminação em TH, tá? Forma abreviada. Seventh, sétimo, terminação em TH. Eighth, nós temos então terminação em TH, sua forma abreviada. Ninth, nós temos terminação em TH na sua forma abreviada. E tenth, a pronúncia do TH, gente, é muito próxima do F, tá? Não existe um jeito mais fácil de trabalhar com isso, tá? Mas é sempre o TH, algo muito próximo do F. Por exemplo, décimo, tenth, tá certo? O sixth. Aí o quarto, por exemplo, fourth. Então é algo muito próximo do F ali, mas é esse som, tá? Então, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth. Então, esses são os números ordinais, tá? Se vocês quiserem abreviar, lembre sempre de colocar as duas últimas letras após o numeral. Uma coisa importante, primeiro, segundo e terceiro são os únicos que mudam. First, second, third. São os únicos que têm a terminação, a sua terminação divergente. As outras são em TH. Se eu quiser colocar, então, o meu número, grafar o meu número em ordinal, eu vou colocar o numeral mais o TH. Se for primeiro, segundo e terceiro, eu vou colocar, então, first, second, ou, no caso 3, third. Terminação ST, ND ou RD. Isso também vale lá para o número 21, 21º, tá? 21º também eu vou utilizar first, o ST depois do 1, tá? E 22 também ND, 23 RD e aí os outros TH, tá bom? Então é fácil identificar o número ordinal, ele vai ter sempre duas letrinhas ao lado dele, ok? Vamos voltar a falar da English as a Global Language. Então, a língua inglesa como língua global. English is one of the most widely spoken language in the world, with an estimated 1 billion speakers globally. Então, o inglês é uma das línguas mais amplamente faladas, tá? Most widely, mais amplamente falada no mundo, com a estimativa, né, de 5 bilhões de falantes globalmente, né, ao redor do globo. This includes both native and non-native speakers. Isso inclui ambos nativos e não nativos falantes, falantes nativos e não nativos. Make it a truly global language, fazendo-a, né? O it aqui está substituindo a, né? Ela, só que em língua inglesa o a, quando não é pessoa, me referir a ela, né? Eu vou utilizar o it. Fazendo-a uma língua verdadeiramente global. A palavrinha truly quer dizer verdadeiramente global. While around 375 million people, 375 milhões de pessoas speak English as of their first language. Então, 375 milhões de pessoas ao redor do mundo falam a língua inglesa como sua primeira língua. Caso dos Estados Unidos, caso da Inglaterra. Over 1 billion use it as a second or foreign language. E 1 bilhão, e nós estamos aí nesse número, usa a língua inglesa como a segunda, second or foreign language, como segunda ou língua estrangeira. A língua estrangeira nós utilizávamos até pouco tempo, né? A língua inglesa como uma língua estrangeira. Agora ela é língua franca, porque ela assume a sua função de comunicação universal. Continuando o nosso texto, falando aí sobre English as a global language. It is the official or primary language in the countries such as the United States, the United Kingdom, Canada, Australia and India, among others. Então é a língua oficial, primary language, a língua primária, né, principal, em países como United States, Estados Unidos, the United Kingdom, Reino Unido, Canadá, Austrália e Índia, entre outros. A palavrinha among quer dizer entre outros. Adicionalmente, além disso, né, adicionalmente, English is the dominant language in international business. É a língua dominante
nos negócios internacionais. Science, ciência, technology and entertainment, e entretenimento. Its widespread use as a língua franca allows people from different cultures and backgrounds to communicate effectively, reinforcing its role as a key tool for a global connection. Então, a língua inglesa, ela é a língua franca, né, espalhada ao redor do mundo como língua franca e permite pessoas de diferentes culturas e backgrounds quer dizer culturas divergentes, né, de fontes diferentes, de origens diferentes, to communicate, se comunicar efetivamente, reforçando o seu papel, the role as a key tool for a global connection, como reforçando então o seu papel ali de língua internacional voltada para conexão, né? Ele conecta pessoas, então é uma língua-chave para conexão global. Agora a gente vai para o nosso second grammar topic, nós vamos para o nosso segundo tópico gramatical, nós vamos falar de superlative form, a forma superlativa, the most. O que é a forma superlativa, gente? Todas as vezes que nós falarmos de superlativo, eu estou falando de adjetivo, tá? Toda vez que eu falar de superlativo, de comparativo, eu estou falando de um dos graus do adjetivo, tá? Então, o adjetivo ele pode ser só uma qualidade, ele pode ser uma qualidade sendo utilizada para comparar, que é o comparative, e o superlativo, né, o superlative, quando a qualidade, né, desse adjetivo, ela é insuperável, ela é a melhor, ela é a mais alta, ela é a mais baixa, não tem comparação, tá? Então, são os graus do adjetivo. Adjetivo é uma qualidade, comparativo ele vai comparar, e o superlativo, quando eu utilizo o superlativo para dizer que aquela qualidade ela é insuperável, tá? Então, a palavrinha superlativo quer dizer o que há de melhor, tá certo? Comparativo, estou comparando. Quando eu digo que há de melhor tanto para bem quanto para mal, então, a depender do adjetivo, aquela qualidade expressa por ele não tem, é sem igual, ok? Voltando para o nosso grammar topic. Então, superlative form the most. Quando que eu utilizo a expressão the most junto com o meu superlativo? The superlative form is used to describe something as the highest degree or most extreme in a group. Então, o superlativo, a forma superlativa é usada para descrever alguma coisa, como o grau mais alto, the highest, o mais alto grau, ou the most extreme, o mais extremo em um grupo, tá? When using, quando usamos, né? When using the most, quando nós usamos the most, it is a typically for adjective with 3 or more syllables, or for comparing more than two things. Então, vou utilizar a expressão the most junto com os adjetivos que tem 3 ou mais sílabas, tá? Então, para formar o superlativo em língua inglesa, para indicar que determinada qualidade ela é insuperável, eu vou utilizar, então, com adjetivos longos, tá certo? Então, reiterando, desde o começo. Adjetivo é uma qualidade, comparativo é uma qualidade que está comparando, e o superlativo é quando essa qualidade ela não tem comparação, ela é algo, não tem para bater, tá? Não tem como igualar. Ela é a melhor, ela é a mais baixa, ela é a mais alta, ela é, enfim. A qualidade é sempre insuperável, tá? O superlativo quer dizer insuperável. Eu vou utilizar o the most para formar o superlativo em língua inglesa, somente com adjetivos longos que eu vou mostrar agora. English is one of the most widely spoken language in the world. A língua inglesa é uma da mais amplamente falada no mundo. Widely, olha só, 1, 2, 3 sílabas. Widely. 3 sílabas tem esse adjetivo, the most, o mais, tá? Então eu vou juntar o the most junto com esses adjetivos longos. Olha só, um exemplo, the most talented, talent, olha só a quantidade, 1, 2, 3. The most exciting, tem 3 sílabas, então eu vou utilizar o the most para formar o superlativo, para dizer que é o mais... Nesse caso aqui, ó, the most difficult, o mais difícil, tá? Não tem para comparar. Para dizer que é o mais difícil sem comparação em língua inglesa, eu vou ter que utilizar o the most, porque o difficult é um adjetivo com 3 sílabas, ele é considerado um adjetivo longo. The most generous, a palavra generous é generoso, tá? Também um adjetivo com 3
sílabas. Eu vou utilizar o the most para dizer que ele é o mais generoso, tá certo? Aqui, comfortable. Comfortable, então tem mais, né? Também um adjetivo longo, eu vou utilizar o the most, tá certo? Então, quando eu quiser formar um adjetivo em língua inglesa, quando eu utilizar, né, um adjetivo em língua inglesa para indicar a sua capacidade superlativa, né, eu vou utilizar o the most se ele for um adjetivo longo. Expanding vocabulary, ampliando aí o vocabulário, tá? A expressão as a quer dizer como um, como uma. Widely, amplamente. Globally, globalmente. Repare na terminação ly no final mente. É isso mesmo, tá? O ly no final das palavras normalmente vai dar o final mente da língua portuguesa. Truly, olha só a terminação ly, verdadeiramente. Tá aqui realmente também uma das traduções. Effectively, efetivamente, terminação ly, efetivamente ou de maneira eficaz. E por último, o artigo definido o, a, os, as. Ok, gente? Bom, nós vimos aí então 2 tópicos de gramática, né? Primeiro os números ordinais e depois nós vimos aí também a formação do superlativo com adjetivos longos, que eu devo colocar o the most antes para formá-lo, tá bom? Espero aí que tenha ficado bastante claro para vocês e a gente vai ficando por aqui.